Cowboy Bebop é o anime mais maneiro, porque ele tem toda aquela parada de você se sentir sozinho no meio de um monte de gente. Essas foram as palavras que um amigo meu, bêbado, na faculdade, me disse sobre o anime de Cowboy Bebop. E eu não as consegui esquecer, porque eu acredito que essas palavras, por mais que simples, consigam resumir e somar bastante do que é o sentimento de assistir Cowboy Bebop, ou pelo menos parte dele. Hoje vamos falar sobre o episódio 24 de Cowboy Bebop, que é meu episódio favorito e tem pra mim a cena mais bela do anime inteiro. Vamos falar sobre seus quesitos técnicos, sobre suas mensagens e sobre tudo que aprendi de Cowboy Bebop nos últimos vários anos. E se você quiser assistir ou reassistir Cowboy Bebop em altíssima qualidade, é claro que estou recomendando aqui pra você nossa parceira, a Crunchyroll. A Crunchyroll traz vários animes, desde animes mais antigos como o próprio Cowboy Bebop, que tá lá disponível inteiramente, todo legendado em altíssima qualidade. Outros animes grandiosos e famosíssimos como o próprio One Piece, Dragon Ball Super, Naruto Shippuden, Boruto e por aí vai. Além, é claro, dos animes do Simulcast, que são animes que lançam no Japão e uma hora depois estão disponíveis na plataforma. Dessa temporada, a gente tem os destaques ali para Attack on Titan, última temporada, parte 2, que está sendo lançada nesse exato momento. Temos Demon Slayer com o arco do Distrito de Entretenimento, que está sendo lançado nesse exato momento também. E vários outros animes maravilhosos, como o próprio Ranking of Kings, que é meu anime favorito dos últimos muitos anos e um dos melhores também, não só o favorito. Por isso, estou deixando esse link para vocês para conseguirem 14 dias de Crunchyroll Premium gratuitamente. Mas vale lembrar que você consegue assistir na Crunchyroll sem ser Premium. Tem algumas propagandinhas ali no meio, mas dá para ver praticamente tudo. Então aproveitem porque os links estão na descrição e divirtam-se. No episódio 24, damos adeus a um dos personagens mais legais da série, a Ed, e também fechamos praticamente ali o arco de desenvolvimento da Faye. Ambas estiveram na nave Bebop durante um pedaço das suas vidas, mas nem tudo dura para sempre. Durante o episódio, finalmente descobrimos um pouco mais sobre o passado tão buscado pela Faye. Ela desceu na Terra, andou por lugares que poderiam trazer sua memória de volta e pouco a pouco vemos os flashes aumentando. E a Ed a acompanha nessa jornada, parando um pouco antes numa espécie de orfanato para fazer uma boquinha. E essa é a primeira vez que vemos praticamente qualquer coisa da personagem, não sabíamos nada, essencialmente. Nos é mostrado que ela viveu nesse orfanato desde mais nova, mas um dia simplesmente desapareceu. 3年ほど前ふらっといなくなった。まるで猫か何かみたいにね。今頃どこでどうしているのかって思ってたんだけど。 Nesse meio tempo, o pai dela apareceu para procurar a menina e está por aí em alguma missão pessoal. E então conhecemos o pai da Ed. Ele é um cara completamente desapegado de tudo, colocou a menina no orfanato e esqueceu que ela ficou lá. E durante os últimos 7 anos, a procurava o tempo inteiro que não estivesse ocupado com sua missão principal, fazer mapas. Eles estavam montando e atualizando o mapa da Terra, que constantemente sofria com chuvas de meteoros e tinha seu terreno alterado. Segundo eles, montar esse mapa salvaria o planeta e as pessoas. E é curioso porque essa frase parece bastante solta e rápida. É um personagem que nem tem tanto tempo de tela assim, ou nem tem tanta relevância, pelo menos em teoria. Porque no final das contas ele quer fazer mapas. E mapas basicamente servem para as pessoas se encontrarem. Exatamente a reflexão principal de Bebop em cada uma das jornadas individuais. Todos os personagens, de sua própria maneira, simplesmente querem se encontrar. De um lado temos a Faye, que finalmente conseguiu recuperar grande parte da sua memória e saiu correndo para encontrar o lugar que seria a sua casa. Chegou no espaço completamente vazio e
destruído. E do outro, a belíssima música de Steve Conte começa a tocar e temos, finalmente, a sequência perfeita. Ed brincalhona chega e entrega um catavento pro Spike e sai correndo por ali. Então vemos que o Aang, de fininho, vai seguindo a garota enquanto Jet está cozinhando. E depois, pelo silêncio do Spike, notamos que alguma coisa aconteceu. Sem nenhum diálogo, sem nenhuma forte emoção aparente, nos deparamos com a despedida da Ed. Que continua seu caminho até ser encontrada pelo Aang, que vai junto com ela. É curioso porque essa é uma cena inegavelmente bela e cada vez que você assiste, ela se torna mais. E não é uma cena apenas importante para a personagem da Ed, para os outros personagens que estão ali, mas também para a própria discussão fundamental e principal do anime de Cowboy Bebop inteiro. Temos que destacar que a beleza da cena está nas escolhas. E como toda cena muito bem dirigida, essas escolhas são importantíssimas para conseguir te trazer tanto o sentimento que a cena e o anime querem passar, como também todo o significado. Começando pelo pôr do sol. Pôr do sol e amanhecer são os dois momentos que são principalmente escolhidos para representar, a mudança. Porque são momentos, são horários que têm a própria mudança visual bastante contrastante e são geralmente relacionados com reflexão, fim e início. E aqui nessa cena, o sol vai se pôr, a noite está chegando, o calor e a luz vão embora, que é exatamente o que se passa também dentro da Bebop, com a Ed indo embora. A Ed que era aquele personagem que trazia um alto astral, que trazia uma felicidade, um sorriso no rosto, um calor extra para a tripulação, e está indo embora também, deixando para trás o frio e a escuridão de sua ausência. Em seguida temos um plano detalhe para nos mostrar uma cesta com um único ovo. E o Spike está observando esse ovo curiosamente. É a cesta de ovos que a gente já viu que era do pai da Ed e ele foi embora e deixou para trás, mas é interessante o fato de haver um único ovo rachando a casca dentro dessa cesta. Claro que por obviedade o Jet não pôde cozinhar esse ovo porque ele estava rachado, mas ovo especificamente é utilizado bastante como uma metáfora de mudança e crescimento. Mais uma vez. Não apenas ovos rachando são utilizados para isso, mas também casulos quebrando e coisas que você consegue, obviamente, relacionar visualmente com um processo da vida de se tornar algo maior. E é interessante que tenha esse único ovo abandonado naquela cesta, um ovo rachando, como se a vida ali dentro estivesse nesse momento maior do que aquela pequena concha pode suportar, e ela está ali rachando para sair daquele lugar novamente, que é o que a Ed está fazendo. Na sequência, acompanhamos o ponto de vista do Aang. A câmera está mais baixa, seguindo a linha de visão do cachorro, para nos mostrar a perspectiva dele dessa situação. E é interessante porque tanto nesse take quanto no take que a gente vê mais pra frente, vemos hesitação. O Aang simplesmente vai, olha pra trás, pensa e segue mais uma vez o seu rumo. E no take seguinte, fora da nave Bebop, a mesma coisa acontece. E esse pequeno detalhe de colocar alguns segundos para isso é importantíssimo para a cena, porque ele é um cachorro, mas ele é um cachorro muito inteligente. E eles querem deixar aqui bastante claro que ele não seguiu a Ed simplesmente por instinto, não seguiu a Ed porque ele viu ela correndo e saiu correndo atrás também. Não. Ele teve um momento, um processo, uma decisão assertiva para fazer essa escolha. Essa escolha coube a ele naquele momento. Não foi pelo sentimento, não foi pelo momento do êxtase, não. Ele pensou racionalmente e decidiu também mudar e seguir um caminho diferente. E então a cena da caminhada,
que é o take que eu mais gosto e um dos que eu acho mais bonitos em Cowboy Bebop inteiro, e que me deixou bastante tempo reflexivo em sua própria composição, mas inicialmente ela é muito bonita por conta da dinamicidade. Por mais que seja uma garota dando 5 passos no meio de um monte de terra, eles deram um jeito de fazer com que isso parecesse uma coisa muito maior, utilizando de uma emulação de um efeito que a gente chama de parallax, que é comumente relacionado com fotos, né? Fazer uma fotomontagem em que algo está em movimento e outras coisas estão com movimento diferente, mas aqui funciona também. Temos basicamente uma composição em 5 planos de profundidades diferentes. O fundo com o céu tendo ali o pôr do sol. Na frente desse fundo temos algumas ruínas. Na frente das ruínas temos um plano com a Ed. Na frente da Ed temos um plano com o chão ali e algumas pequenas pedras. E então, em primeiríssimo plano, algumas grandes ruínas. Novamente, cada um desses 5 planos se move em velocidades diferentes e isso é importante para passar uma sensação de transição de uma coisa muito mais rápida. São apenas 5 passos num ambiente vazio que, se fossem feitos de outra forma, pareceriam até entediantes, mas aqui, por conta dessa velocidade que tudo está acontecendo, parece que ela está cruzando um espaço muito maior em pouco tempo. E novamente está relacionado com a própria mensagem. Além disso, fiquei me perguntando principalmente sobre a questão do lado que ela está andando. Por que exatamente que ela está andando do lado direito para o lado esquerdo? Eu sei que essa é uma reflexão até que parece meio, talvez maluca, mas no grande geral, quando a gente vai representar passagens, mudanças em filmes e etc., a gente tem isso acontecendo da esquerda para a direita, do começo para o fim, ou pelo menos essa é a nossa forma ocidental de se pensar. E é interessante que a gente tem vários artigos estudando e relacionando essa questão de esquerda-direita como início e fim, justamente pela escrita. Como no português e vários outros idiomas, principalmente ocidentais, que seguem essa estrutura, a gente tem uma escrita que começa do lado esquerdo e vai seguindo até o lado direito. Com isso, comumente costumamos relacionar o início e o fim com esses dois lados. Então a gente tem várias cenas de corridas de personagens importantes que seguem a mudança desse aspecto. Lembrando ali diretamente de Rei Leão, toda vez que o Simba se afasta de casa, ele está indo do lado esquerdo para o lado direito. E quando ele vai retornar, quando ele vai ter a corrida dele do regresso, vem o oposto, como se ele estivesse voltando para o princípio. E nisso eu me toquei, que no japonês o idioma é escrito de um lado diferente e vários artigos reforçam isso como uma maneira diferente de se pensar e interpretar esses dois lados. E então tive uma epifania de que várias e várias corridas importantes em animes acontecem do lado direito para o lado esquerdo, mas que isso não é o oposto do que a gente pensa aqui no Ocidente. É exatamente a mesma coisa. A mudança, a caminhada, o percorrer de um novo trajeto, chegar a novos lugares. Só que de maneira invertida, por conta da cultura. Em seguida, temos a revelação do que está acontecendo. Spike parado na frente da janela, sem proferir nenhuma palavra, simplesmente acende um cigarro e observa o horizonte. O Jet chega falando sobre o jantar e se depara também com os escritos da companheira que não está mais lá. E em paralelo, a Faye deita, solitária, nos escombros do que já foi a sua casa. Voltando a Bebop, vemos a mesa servida com o jantar que o Jet estava preparando. Eles não falam nada, não trocam nenhuma palavra, apenas estão ali comendo aqueles ovos. Inicialmente os pratos que estão na sua frente e depois os pratos que estão ao lado. E com a subida dessa música, com esse plano detalhe que a gente vê, com a câmera acompanhando a mão do Spike saindo do prato dele, indo pro prato que está ao lado, esse é o momento de aceitação do que aconteceu. Porque aqueles pratos estavam feitos para servir todo mundo que estava ali. Só que naquele momento em que a gente vê eles mudando de prato e comendo os ovos que estão nos outros também, é mais uma vez aquele pequeno momento em silêncio em que eles aceitam que muito provavelmente as companheiras não retornarão mais. E o silêncio nessa cena inteira é, sem sombra de dúvidas, o ponto principal.
Esse episódio pra mim é meu favorito de Bebop, porque ele consegue condensar tudo perfeitamente e explorar as individualidades. E pensando e repensando sobre ele, sobre essa cena, teve um ponto que eu comecei a gostar ainda mais do anime inteiro, que é a decisão dos personagens. Quando eu assisti Bebop pela primeira vez, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha bastante dificuldade de me identificar com algumas coisas, de entender exatamente a jornada da Faye. Não que eu não entendia como um personagem, mas como uma pessoa. Eu ficava pensando, como que isso é relevante, saber quem ela foi décadas atrás, sendo que o mundo é vasto, gigantesco, cheio de planetas, cheio de povos, ela pode fazer tudo, ela pode explorar por aí o universo com seus amigos. Por que ela tá gastando tanto tempo em tentar descobrir quem ela foi quando era criança? Eu não me via fazendo algo parecido, nem me identificando diretamente com o objetivo dela. E foi aí que eu percebi que talvez eu não me identificasse com o de ninguém. O Spike tá lá também, que pode fazer o que ele quiser, pode andar o universo inteiro, pode viver novas vidas, conhecer novas pessoas, mas está preso àquele ciclo de vingança, aquele ciclo de ódio por conta de algo que aconteceu no passado, e isso vai trazer o fim trágico dele, que ele sabe que vai acontecer. E novamente, o mundo é muito vasto, o mundo é cheio de coisas para poder fazer, e esses personagens ali estão presos de alguma forma a esses seus desejos, que para mim, de alguma forma, 10 anos atrás, pareceram completamente irrelevantes. Mas agora eu me toquei do ponto principal. Não importa. Não é que não importa o desejo dos personagens, mas é que não importa que eu consiga ou não me identificar inteiramente com isso. E eu acho que esse sentimento eu consigo pegar muito bem sobre o silêncio do Spike vendo as decisões que são tomadas. Não cabe a ele decidir pela outra pessoa, não cabe a ele julgar o desejo da outra pessoa, cabe a ele observar, ter os seus sentimentos, ter as suas reações e simplesmente respeitar. Eu não preciso entender e me identificar como uma pessoa que faria a mesma coisa na posição da Faye ou do Spike, porque as pessoas são diferentes, elas vão querer coisas diferentes, vão ter objetivos distintos, vão ter sonhos, caminhos a percorrer que não são os mesmos que eu. E o contrário também é válido. Eu posso querer fazer coisas que as pessoas não vão necessariamente entender, não vão necessariamente querer, e elas não precisam, na verdade. A única coisa que precisa existir é o respeito mútuo. E essa percepção dessa cena e desse fechamento de arco ali de alguns personagens mudou bastante minha perspectiva sobre Bebop e também sobre a vida no geral, que é a importância da individualidade. Muitas vezes não vamos entender os sonhos das pessoas e nem vão entender os nossos. E na verdade, está tudo bem. Isso não os torna nem um pouco menos relevante no plano geral das coisas, porque no final de tudo, você é o que mais importa.